Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui no nosso Venire Podcast com o nosso colega e irmão, Paulo Eduardo Cunha. Vou apresentar ele aqui rapidinho. O Paulo Eduardo é advogado desde 2010, formado pela Unifeso. O seu tema de monografia foi adquirido pela revista Didática de Direito Processual e publicado com exclusividade. Possui pós-graduação em Direito Público pelo Instituto Superior do Ministério Público, fizemos juntos. Exatamente. Foi servidor em regime especial na Agência Nacional de Saúde Suplementar, elaborando votos e relatorias em processos de segunda instância administrativa. Também foi assessor especial da Procuradoria-Geral do município de Teresópolis, onde eu tive a honra de trabalhar junto, e juiz leigo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação e atualmente é subsecretário municipal de administração. E ainda é autor do e-book Pense como Juiz, onde explica de forma simples e didática a prática do processo civil no rito dos juizados especiais cíveis, que será um dos grandes temas desse podcast hoje, sobre o e-book, a sua atuação como juiz leigo e a sua atuação como advogado INS. Vamos lá. Bom, pegando o gancho do Gabriel, Paulo, a gente vai falar hoje juizado especial, plano de saúde, internet. Mas explica pra gente o que é o juiz leigo. Como é que a pessoa vira juiz leigo? Quais são as suas atribuições? Como é que essa carreira é para sempre, não é? Como é que isso funciona? Entendi. O juiz leigo é uma função da justiça, não é cargo. Embora você precise prestar o concurso público. É um concurso público geralmente de duas fases. Tem a fase objetiva, que cai aquelas questões tradicionais, constitucional, administrativo, processo civil e tal, e depois vem a fase em que você tem que elaborar projeto de sentença com provas discursivas. O juiz leigo, ele fica 2 anos como auxiliar do juiz togado e pode ser renovado por mais 2 anos. Isso é o que acontece geralmente. Uhum. Isso é o que acontece geralmente. O juiz leigo, ele auxilia o juiz togado, ele fica vinculado ao juiz togado e preside as audiências, ele instrui o processo nas audiências de instrução, porque o conciliador, ele não pode fazer audiência de instrução, só o juiz leigo ou o juiz togado. Colher depoimento pessoal, colher prova testemunhal, algum tipo de interrogatório também é possível na hora. E depois ele elabora o projeto de sentença, que nada mais é do que a minuta da sentença. Esse projeto de sentença, ele é encaminhado ao juiz togado, e o juiz togado, ele homologa. Ou ele homologa, ou ele pede para retificar, porque ele não concorda com a posição do juiz leigo. Não, excelente. Basicamente é isso. O juiz leigo, ele tem a previsão na Lei 9.099, né? E é uma grande sacada da lei. Que é a lei dos juizados especiais. Exatamente. E é uma grande sacada da lei, porque quando a lei foi criada, já se vislumbrou a comissão que criou a lei lá no Congresso, já vislumbrou que, como o primeiro grau de juizado, ele é isento de custas, vai assoberbar. Ia ter muito volume. Ia ter muito volume. Isso veio na década de 90, né? Isso, na década de essa 90, ideia de poder dar uma justiça mais célere, né, para a população. A lei é de 95. E daí criou-se, na lei mesmo, a figura do juiz leigo, que já tinha previsão constitucional na Constituição de 88. Só fazer um adendo aqui, Sim. Para o nosso público também entender, né? Você falou assim, olha, não é um cargo, é uma função. É uma função. Não, o cargo, ele demandaria, né, o concurso público, como você fez também. Exato. Mas o cargo tem aquela questão da continuidade, da posse, que lhe garante... É a vitaliciedade do juiz togado, juiz que o togado. juiz leigo não tem. Perfeito. Ele pode ficar até 4 anos, no estado do Rio até 4 anos, em outros Uhum. estados acho que isso pode se diferenciar, mas o que acontece é que passados 4 anos você precisa prestar um novo concurso. Perfeito. Se você passa, você continua. Se você não passa, você... Mas existem juízes leigos aí há 12 anos, 16 anos. Sim, porque o que acontece? O juiz leigo presta o primeiro concurso, passou, começa a atuar, aí ele tem que prestar novo concurso porque tem esse limite de tempo. Presta novo concurso, passou, ele automaticamente continua. Entendi. Entendeu? E, Paulo, lá no teu perfil Pense Como Juiz no Instagram, você defende que não existe a inversão do ônus da prova. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Polêmico. Começar com polêmica. A gente sai da faculdade muito cru, né? A gente...
A gente aprende lá em direito do consumidor, da inversão do ônus da prova, que a inversão do ônus da prova é uma facilitação do consumidor no ajuizamento da ação, porque ele é suficiente, porque as grandes empresas têm muito dinheiro, um poderio. É um hipossuficiente técnico, né? Não econômico, né? No exatamente. sentido de não ter condições de brigar com uma grande Na relação empresa. jurídica, ele é hipossuficiente. Isso. A relação jurídica, talvez. Mas aí, é o que eu falo, a prática é muito diferente da teoria. Aí, atuando como juiz leigo, o processo chega concluso, você tem que elaborar o projeto de sentença, aí você vê assim, por que eu vou inverter o ônus da prova? Se as partes já produziram todas as provas, se o processo está pronto para julgamento. Para a gente entender por que não existe inversão do ônus da prova, porque inversão do ônus da prova é uma letra morta da lei, a gente tem que entender primeiro o que é ônus da prova. Ônus da prova é um critério subsidiário de julgamento. Isso pouca gente sabe. Porque o que acontece? O juiz, ele usa primeiro o artigo 371 do CPC, que é o princípio da comunhão das provas. O que o juiz faz? O processo está pronto para julgamento, ele vai analisar, vai ler a petição inicial, vai ver as provas produzidas, vai ler as afirmações prestadas pelo autor, vai ver a contestação, provas produzidas, afirmações prestadas, e dali ele vai tirar a conclusão sem, vamos dizer assim, sem delimitar quem produziu a prova. É o princípio da comunhão da prova. A prova é de todos. A prova é do juízo. A prova é do juízo. A prova é do processo. Não importa se o réu produziu essa prova, mas está favorecendo o autor. O juiz vai verificar isso e vai mencionar essa prova aqui produzida pelo réu favorece o autor. Quando você fala subsidiariamente, você está querendo dizer que se eu não conseguir pelo 371, eu vou ter que ir pelo 6º, 8º, no caso de CDC, né? Não, na verdade, se o juiz não conseguir extrair a convicção dele pelo 371, pelo princípio da comunhão das provas, aí ele vai para o 373, entendeu? Que é o ônus da prova. Aí está o 373.1, que é o ônus da prova do autor, fato constitutivo. 373.2, ônus da prova do réu, fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito do autor. Aí o juiz vai fazer a seguinte pergunta para ele. Tudo bem, eu não consegui extrair minha convicção pelas provas e pelas afirmações dos autos. O que o autor deveria ter produzido que ele não produziu? Ou, melhor, o autor produziu a prova que ele era obrigado a produzir para esse tipo de tese? Ele conseguiu constituir aquele direito dele? Ele cumpriu o ônus dele, né? Entendeu? Se o autor não cumpriu, ele está a um passo da improcedência. E eu falo um passo da improcedência porque o réu pode reconhecer o pedido. Ou pode fazer uma confissão indireta, que acontece muito. Pois bem, passa para o réu. O réu cumpriu o ônus dele, ele produziu o fato modificativo, extintivo, impeditivo? Produziu? Então, improcedência para o autor. Não produziu? Provavelmente improcedência para o autor na primeira opção ou procedência na segunda opção. É assim que funciona. Aí, veja bem, o ônus da prova é a regra subsidiária. Para você chegar, então, à inversão do ônus da prova, não precisa. Ele seria mais fácil de ser verificado numa tutela não satisfativa, né? Explicando melhor, né? Tipo, não terminativa. Uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, seria essa a sua posição? Não, na verdade, na tutela antecipada você tem que cumprir minimamente o teu ônus. Verossimilhança das alegações. Que é a plausibilidade, e o juiz verifica a urgência. O famoso fumus bonus iuris e o perigo in mora, né? O perigo da demora e a fumaça do bom direito. As expressões latinas aí mais antigas. Hoje em dia a gente usa plausibilidade e urgência. É a doutrina mais moderna. O que acontece? Comunhão da prova não conseguiu achar a convicção. O juiz não consegue entender o que está acontecendo no processo. Vai para o ônus da prova. O ônus da prova, essa regra, 373.1 e 2, ele resolve 100% dos casos de processos cíveis. E quando eu falo processo cível, eu estou falando daquela grande dicotomia. Tudo que não é penal é cível, entendeu? Então, tributário, administrativo, consumidor, cível propriamente dito. E quem fala que resolve 100% não sou eu, é que eu venda. Quem elaborou essa regra foi que eu venda. É a regra estática de julgamento, é o que foi chamado. E isso resolve 100% dos casos. Então, você não precisa fazer a inversão. Porque o Venda já falava disso. Exatamente.
Ah, 1908. 1908, né? É. Você quer falar, na primeira metade aí do... Exatamente. Isso resolve todos os casos. Você não precisa inverter o ônus da prova. E a inversão do ônus da prova também... É muito difícil você encontrar doutrina de direito do consumidor criticando a inversão do ônus da prova. Existem processualistas que criticam, que são ferrenhos. Um muito bom é o professor Marcelo Abelha. Marcelo Acho Abelha, que já você li um pode- livro dele. Ele é muito bom. Li um livro de processo civil dele, muito bom. Ele é muito bom. Ele, inclusive, fala que a inversão do ônus da prova é uma punição. Porque parece que o juiz vira e fala, eu vou inverter a ônus da prova. Aí, tipo, parece que está punindo a parte. Entendeu? Você não precisa inverter. E quando você inverte, o que acontece? O Didier, eu acho que não chega a tocar nesse... O Didier, não. Não, né? O Fred não. Didier, que hoje ele está até como presidente da comissão para o novo Código de Processo Civil, né? Eles estão querendo fazer... Não sabia. E ele foi escolhido como presidente dessa... Não sabia. Na verdade, eu acho que ele presidiu do novo CPC e agora estão fazendo do novo Civil. Código Civil. É. Não, o novo Código Civil que ele está presidindo é o Pablo Stolze. Isso, Pablo Stolze. Que é um juiz federal muito bom, professor. Civilista muito bom. Já tive aula com ele na LFG, o cara é Que sensacional. parece que vai acontecer o E novo ele Código está, Civil. isso ele está do Código Civil. O Didier foi do Só último que está CPC. para De acontecer novo? do Código de Processo Civil, por mais que ele tenha sido Foi 2015, né? revisto em 2015. Né? Que era um código de 73, se eu não me engano, o anterior, né? O próprio Código Civil não é antigo, é 2002. Né? 2002, isso, que antigamente era o código de Bevilacqua, que era de 40, na Mas a década gente de 40. viveu muitas modificações. Sim. A sociedade modificou muito, Sim, né? Então são sim. coisas que... Sim. Talvez a regra processual não precise mudar tanto, mas o direito material acho que deu uma evoluída muito grande. A efetividade combinada com a eficiência e a celeridade do Poder Judiciário, eu acho que é um dos grandes temas. Né? Não sei se o Paulo concorda comigo, se você esteve lá dentro, né? Como dentro do Poder Judiciário do Rio, como juiz leigo, porque é tentar achar um equilíbrio entre um processo eficiente e eficaz com um processo célere, porque Rui Barbosa já dizia, não com essas palavras, mas que uma justiça tardia não é mais do que uma injustiça institucionalizada. Né? Você deixa aquilo acontecer. Já vi muito isso acontecer em questão de direito de resposta. Né? A pessoa sai na mídia. Paulo falou mal do Thiago. Aí o Thiago entra com direito de resposta. Aí demora um ano para julgar. Você não acha... E aí acabou, amigo. Daqui a um ano, o que o Paulo falou? Você perde a efetividade da decisão. Perdeu a efetividade Já viu isso? total da decisão, né? Não sei... Não existe nem mais lesividade, né? Porque aquilo já se espraiou no tempo. Isso aí. E às vezes as pessoas... O próprio ofendido já... nem lembro. A própria resposta, às vezes, vai trazer à tona uma história que já tinha sido Vai ser pior. cimentada, de repente. Exatamente. Né? A gente fala muito de precarização de relação de trabalho e tudo, mas você não acha que adotar teses como essa, você precariza a relação de consumo? Não precariza. Que você não desprotege um consumidor que é tratado como hipossuficiente no âmago da lei? Quando falando da... Bonita palavra, né? Quando falando da inversão do ônus da prova... E a inversão do ônus da prova é só a primeira dos pontos, Entendi. né? Porque assim, existe um código de consumo que traz isso como uma proteção. Não é meramente uma proteção, são proteções. mas é uma facilidade de acesso à justiça. Porque muitas vezes você não tem nem como produzir determinadas provas, ainda mais em contratos de adesão, contratos de... Você tocou num ponto... Vide a responsabilidade, desculpa, Paulo, porque você já emenda. Vide a responsabilidade objetiva. Em determinados casos, artigo 14, se eu não me engano, do CDC, né? Então, assim, você tem, além dessa proteção, você tem outras proteções como a responsabilidade objetiva. A adoção de não inverter o ônus da prova. E a gente pode chegar também a gente vai trazer várias teses que tiram direitos do consumidor. Por exemplo, o mero aborrecimento, esse tipo de situação. E hoje a gente vê que na atuação do juizado tá complicado. Agora você tá do lado de cá. E do lado de cá a gente sabe que a situação muda um pouco. Então fala um pouquinho o que você pensa disso. Até porque é uma crítica, né? O mero aborrecimento. As pessoas criticam muito porque tem saído muitas decisões nesse sentido no juizado. Né? Vamos terminar a inversão do ônus da prova e a gente já Perfeito, vai isso aí, para Paulo. o mero aborrecimento. Você tocou num ponto importante. A inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor é de 90. Entrou em vigor, acho que em março de 91. O que se conta, quem apresentou o projeto de lei do Código de Defesa do Consumidor foi Geraldo Alckmin, o então deputado, hoje vice-presidente da República. O que se conta na época... É uma curiosidade que eu não sabia. Também não. Interessante. O que se conta na época é que, assim, horas antes de apresentar o projeto de lei na Câmara,
os assessores viram e falaram assim, olha, tem uma coisa do direito argentino interessante que a gente vai colocar aqui também. Tá bom, coloca. Que é a inversão do ônus da prova. Só que no direito argentino, que é um direito muito avançado, processo civil e civil, até hoje é referência no mundo, existe a regulamentação da inversão do ônus da prova. E aqui, como foi feito de forma célere, tocado o barco, vamos dizer assim. A moda Bangu. A moda Tupiniquim. A moda Tupiniquim, né? Deixou-se a inversão do ônus da prova para as regras de experiência do juiz. O direito argentino é completamente diferente. O direito argentino tem a regulamentação própria, existe o objeto da prova, como acontece hoje com o CPC. Que o CPC ele adota a regra do ônus da prova, mas também adota, em exceção, a chamada carga dinâmica do ônus da prova, a flexibilização do ônus da prova, a distribuição, carga dinâmica do ônus da prova, que nada mais é do que um nome mais bonito, mais pomposo para a inversão. Só que aí no Código de Processo Civil tem lá, o juiz tem que indicar qual é o objeto da prova, tem que fazer, não pode pegar o réu ou o autor desprevenido, tem que princípio da não surpresa. Exatamente, tem que cumprir o contraditório. Com a defesa do consumidor não existe nada. O sexto, acho que está no oitavo, sexto, oito A inversão é sexto, oito. Sexto, oito, né? Está lá, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, coloca dois requisitos, hipossuficiência e verossimilhança. A lei fala ou, a jurisprudência e a doutrina falam ele, e até hoje existe essa briga, se os requisitos são cumulativos ou não são, e fala assim, a cargo do juiz, da experiência do juiz. Não fala como é que isso vai ser operacionalizado e qual é o objeto da prova, é para todo o processo? Aí você inverte o ônus da prova. Aí o réu vai ter que, o autor ele tem que produzir a prova constitutiva do seu direito. Aí você inverte o ônus da prova. É o réu que vai ter que produzir a prova constitutiva do direito do autor? Aí a doutrina fala, não, porque em tese seria isso, né? Você inverteu. Aí a doutrina vira e fala, não é isso. O que tem que acontecer é o seguinte, vamos pegar um exemplo básico de plano de telefonia, não tem muito mais telefone fixo. Mas pega uma clínica, uma empresa, ficou um mês sem telefone fixo. Gerou prejuízo. Aí inverte-se o ônus da prova. O autor, ele tem como provar que ele ficou 15 dias, um mês sem telefone? Ele tem. Ele pega a fatura discriminada, junta no processo da petição inicial e fala, olha só, meu período pretérito de uso, meu período que eu fiquei sem usar. Eu tive o dano, eu não consegui me comunicar com meus clientes, não consegui marcar consultas e tal. Aí a doutrina vira e fala, a inversão do ônus da prova é para o réu provar que teve fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Por exemplo, força maior, caso fortuito, caiu uma árvore, não sei o quê, problemas técnicos, alheios à minha vontade. Mas isso não é inversão do ônus da prova. Isso é ônus da prova puro e simples. Entendeu? Por isso que eu falo, a inversão do ônus da prova... Pelo 373, como você falou agora há pouco. 373. Isso é ônus da prova puro e simples. Isso é regra básica de ônus da prova. Por isso que eu falo, a inversão do ônus da prova é uma letra morta. Para você não criar situações que você entra com uma ação simplesmente com meras alegações. Exatamente. E que joga tudo pro outro lado dizer, olha, nada disso aconteceu, mas eu não tenho como provar. Exatamente. Infelizmente, eu tô condenado. A famosa prova diabólica, né? Aí você provar uma coisa que você não tem como provar, você né? Não consegue provar. Como é que você vai provar uma inexistência, né? Tem até uma piada na internet, não sei se você já viu. Meu produto não chegou, né? Você tira foto da mão vazia. Tira uma foto de que ele não chegou, aí o cara tira a foto da mão vazia e manda, né? Esse é o clássico. Pegando esse gancho ainda, voltando pro CDC, para 1990, isso foi incluído no CDC importado do direito argentino, justamente porque, na época, na década de 90, teve-se o temor do monopólio da informação, entendeu? Não havia internet, celular, WhatsApp. Tudo embrionário ainda. Então, muito embrionário. Então, os contratos ficavam nas empresas, né? Exatamente. Você não tinha nem cópia de contrato. Exatamente. Aí criou-se esse mecanismo para tentar apaziguar ou então deixar em pé de igualdade as relações de consumo. O Brasil tem muito isso, né, Paulo? De, exportar... Sim, muito. Né? A gente até traz uma coisa de fora. Importar, né? Exportar é importar essas... Mal importar, porque na verdade você pega alguma coisa que é de uma sociedade determinada... Lá. Vamos botar aqui. E vamos colocar aqui na nossa sociedade. O Brasil tem essa mania, né? Sim. E hoje em dia, 2024, é mais um motivo que eu falo, apoiado em que eu venda, inversão do ônus da prova é desnecessário. Eu costumo falar que o advogado, que ele ajuiza a ação contando com inversão do ônus da prova,
em juizado, em vara civil, ele já está a um passo, meio caminho da improcedência. É importante ele se utilizar desse mecanismo, mas se ele tentar se valer só dele... Se ele tentar se valer só dele, ele vai ganhar uma improcedência, provavelmente. Provavelmente. Né? Minimamente constitui o seu direito. Né? Exatamente. A grande verdade é que você não deve deixar o juiz chegar na regra do ônus da prova. É ele fazer o julgamento pelo 371. É o que já está colocado no processo. É o que já está colocado no processo. A gente, no começo da faculdade, a gente aprende hermenêutica. Porque a interpretação literal, aí é sistemática, é histórica, teleológica. Eu falo que existe uma que ninguém ensina, que é a interpretação topológica. Entendeu? O 371 está primeiro do 373, não é por uma questão, porque ficou melhor, que é mais bonitinho, aleatória. É porque tem um raciocínio lógico. Quando a lei é bem feita... os códigos têm uma sequência, tem uma lógica. Exatamente, tem uma lógica. Estão divididos em capítulos. Exatamente. Quando a lei é bem feita e ela não sofre muita modificação pelo Congresso, você tem que ver qual é a ordem das coisas, entendeu? A Constituição é a mesma coisa, artigo 37, administração pública. A primeira coisa são os princípios, entendeu? Lá para o inciso tanto é o concurso público, lá para o inciso tanto é a contratação temporária. Por quê? Porque a regra é o concurso, não a contratação temporária, entendeu? E isso funciona. Só que esse tipo de interpretação é pouco. As pessoas não conseguem, não esquecem dela. Você pode até sair pela sistemática, né? Porque você tem um sistema de normas. Sim. E aí ela tem uma lógica dentro desse sistema, até mesmo dentro da própria codificação, né? Em cima Mas dessa... a topológica é importante. É importante, com certeza. E o mero aborrecimento? Que assim, a gente fala... é óbvio que a gente sabe que existiu muito tempo no juizado a advocacia predatória mesmo. E não da captação indevida de clientes. Não vou falando da lógica da OAB. Mas é da lógica de distribuir ações que tinham, como se notabilizou durante um período aí, você tinha um desconto indevido no seu extrato. O advogado chegava, tinha 10 descontos indevidos ao longo de um ano. Ele ajuizava 10 ações, porque ele sabia que elas iam ser julgadas em separado e o dano moral ia ser ali 4, 5 mil em cada uma dessas questões. E isso transformou o juizado numa coisa de doido. Você tinha enxurrada de ação e tudo. Aí surgiu o mero aborrecimento, que durante muito tempo, pelo menos na prática, ele inviabilizou uma série de ações de questões que as pessoas se sentiam efetivamente sofrendo um dano. Então, assim... Foi aplicado em excesso. Eu acredito, na minha concepção, mas eu quero entender o juiz que aplica essa norma, como é que ele enxerga isso. É um mecanismo de... Você entende que existe um movimento, é um mecanismo de proteção dos próprios magistrados para diminuir o seu volume de trabalho, ou isso efetivamente é um reconhecimento de uma tese? Olha, isso aqui não é dano. Vamos... Eu acho que é um pouco das duas coisas. Os juizados, eles estão assoberbados, é fato. Eu trabalhei neles durante quase 4 anos. E eu costumo falar, vocês sabem, eu trabalhava de 7, 8 horas da manhã e ia terminar meus projetos de sentença às 11 meia-noite. Fazendo audiência por 2 horas de segunda a quinta-feira. É muita coisa. O volume é muito grande. É muito grande. Eu nunca gostei dessa expressão, mero aborrecimento, e nunca utilizei nos meus projetos de sentença. Por quê? Porque o direito civil, e de novo aquela grande dicotomia, o direito civil ele é objetivo, ele é puramente objetivo. O grau de subjetividade do direito civil é muito baixo. O direito penal, com a dosimetria da pena, os antecedentes penais, aí você tem o seu grau relevante de subjetividade. Direito civil não é. O direito civil é puramente objetivo. Na verdade, Gabriel tributarista, um grande tributarista, já foi conselheiro do CARF, no direito tributário é onde a gente tem o melhor exemplo de objetividade do direito, é o fato gerador. Total. Não importa se você está vendendo um produto ou um serviço ilícito, você vai ter que recolher o ICMS. É ilícito, isso aqui está errado, fui preso por isso, mas você tem que recolher o ICMS também, porque você cumpriu o fato gerador. Enfim, voltando. Eu nunca utilizei essa expressão, mero aborrecimento, porque eu entendi assim, e isso era acompanhado pelo meu juiz togado. Meu juiz togado era muito bom, era um dos melhores juízes do Brasil, inclusive, reconhecidamente um dos melhores juízes do Brasil. Eu pensava da seguinte forma: o que o autor da ação passou, ele pode ter sofrido um dano, porque cada pessoa sofre, sente com a intensidade diferente, de forma diversa. Eu entendo. Só que eu preciso aplicar isso à luz do direito, entendeu? À luz do direito, essa conduta que você sofreu, esse ato ilícito, pode ou não
violaram uma coisa que se chama direito da personalidade, que é importado do direito argentino também. Grande direito argentino. Direito da personalidade, ele é um catalisador do mero aborrecimento. Ele vira e fala assim, tudo bem, eu entendo que você se aborreceu, que você sofreu esse dano, que você está chateado. Mas vamos verificar se, à luz da ciência do direito objetiva, isso viola a personalidade, algum atributo da personalidade, viola seu nome, a sua honra, a memória de um ente querido. Tudo isso é atributo da personalidade. Está lá no rol do artigo 11 do Código Civil, um rol exemplificativo. E isso começou a ser aplicado no direito brasileiro. Já tinha a previsão do Código Civil, são direitos da personalidade e tal, renunciáveis e tal. E isso começou a ser aplicado com mais intensidade nos juizados, justamente por causa da sobrecarga, entendeu? Foi o que você falou, a atividade predatória ajudou muito isso, porque muitos advogados, eles ajuizavam a ação e viam que tinha um resultado positivo. Ajuizavam a ação, tinha um resultado positivo. Aí o judiciário virou e falou assim, mas vamos tentar agora interpretar isso de uma forma que o Código Civil manda, que são os direitos da personalidade. Por isso que eu falo que todo advogado da área civil, ele tem que dominar o direito da personalidade. É uma das áreas que tem que dominar. Porque quando você sabe o direito da personalidade a fundo, você consegue demonstrar para o juiz que aquele fato, embora pareça ser mero aborrecimento, na verdade ele violou a sua personalidade. Por exemplo, você falou da cobrança indevida. Eu estou com uma cobrança indevida aqui no meu cartão de crédito de 200 e poucos reais. Em tese, não viola a personalidade. Por quê? Porque você não teve outro tipo de aborrecimento. Você conseguiu pagar a sua fatura e tal. Mas aí você vira para o juiz e fala assim, mas olha só, o meu limite do cartão é de 500. Eu sou assalariado, ganho um salário mínimo, o meu limite é de 500 e eu uso esse limite para parcelar as compras do meu remédio, que eu preciso comprar todo mês. Porque eu tenho problema cardíaco, meus remédios custam 400 e poucos reais. Isso inviabilizou a compra do meu remédio. Saúde é atributo da personalidade. Aí passa a violar a personalidade, entendeu? Então, quando você consegue dominar direitos da personalidade, ainda que minimamente, você interpreta melhor a prova, você constrói a sua tese melhor e você mostra para o juiz, olha, isso aqui parece que não viola, mas viola sim, presta atenção. Seria mais palatável, até mesmo para o cliente, né, do advogado, quando ele olha, mero aborrecimento? Pô, não sabe o que eu passei. Seria, de repente, mais palatável, algo no sentido de não ficou comprovado o dano à personalidade, o dano à honra, o dano que aí fica uma coisa mais objetiva, né? Porque quando você parte para a subjetividade de dizer que foi um mero aborrecimento... Você não estava na minha pele. Exatamente. Cada um sofre, sente... Se aborrece de uma forma. Se aborrece de uma forma. Eu só queria aproveitar esse gancho de juizado, se você me permite. Vai que eu vou entrar em outra polêmica. Vai lá. Não, pode entrar. Eu vou começar numa polêmica, então. Então vamos lá, polêmica agora também. Essas sentenças que vêm saindo, né, do mero aborrecimento, ou então algumas que você vê padrão e tal, tem a ver com o que você falou do abortamento, do juizado. Esse fast justice que foi criado, nessa justiça célere, que foi criada pela 9.099, pela Lei do Juizado Especial, ele não criou um junkie justice? Tipo, a gente não... Fast food e junk food. A gente não, tipo, vamos acelerar e a gente criou 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e pão de gergelim? Qual é a tua opinião? Eu sou um grande defensor dos juizados. Inclusive porque eu atuei neles antes de ser juiz leigo, como advogado. A primeira porta de entrada dos advogados, geralmente, o juizado especial. Porque em tese não tem risco. A gente está vendo que o risco está mudando agora. Mas em tese não tem risco. Verdade. Eu defendo por causa disso e porque eu me orgulho muito do trabalho que eu desempenhei como juiz leigo, porque eu era o oposto disso e também porque eu peguei um juiz togado que era muito exigente. Eu aprendi muito com ele. Eu achava que eu sabia processo civil, eu achava que eu entendia direito do consumidor, quando eu vi, não entendi porcaria nenhuma. Aí eu passei a entender como se operacionaliza, como o direito é movimentado e você vê aquilo...
Aristóteles que falava, a prática leva à excelência. E ele está completamente certo. A teoria é importante, é bonita, para construção de tese, para você interpretar a prova, como a gente já falou. Agora, a prática é tudo. Eu falo brincando com eles que na prática a teoria é outra. Exatamente, é ótimo. Não funciona, ótimo. não funciona só. Parafraseando Aristóteles, na prática a teoria é outra. Eu defendo muito juizados. Agora, o que se vê, o cenário é que, de fato, existem juízos. Não dá pra também não dá dizer pra que são generalizar, todos, óbvio, eu não óbvio. posso generalizar. Eu atuei em Petrópolis, na comarca de Petrópolis. Lá existem 2 juizados, os 2 juizados são excelentes. Os juizados de lá recebem o triplo da distribuição de vara civil, porque lá é muito bom, então todo mundo tenta ir para juizado, até porque não paga custos. Via de regra. Via de regra, não paga custos. Eles têm um caso peculiar, né? Peculiar, Enfim, mas existem juízos que ou estão cansados ou deixam tudo para o juiz leigo. E por mais que o juiz leigo ele estude, ele seja uma pessoa capaz de fazer, instruir o processo, presidir as audiências, elaborar os projetos de sentença, nunca ele vai ter experiência de um togado. Nunca ele vai ter experiência de um togado. A prática é tudo. Então, quando o seu juiz togado, ele não cobra, não exige de você, e você pode lançar projetos de sentença... De 3 linhas? De 3 linhas, um modelão. Eu tive caso desse assim em Rio das Ostras. Isso precariza muito o direito, isso é muito grave. Existe tudo, mas a questão também dos advogados da comarca se reunirem e falar, olha, assim não está dando, porque modelão não dá. Acho que o TJ do Rio sofre também uma precarização de mão de obra, né? Não é de qualidade, não estou falando de qualidade, mas falta profissional. Quantidade mesmo. Você vê que determinados cartórios, a dívida ativa, por exemplo, não se tem interesse em movimentar processos. Quem tem que bancar o cartão da dívida ativa são os entes que ali executam suas dívidas. Então é uma coisa... O TJ precisaria de reforçar suas estruturas, talvez até trabalhar com mais de um juiz leigo por juizado, para fazer uma coisa de uma forma que distribua melhor o trabalho. Isso demanda investimento, mas a gente paga as custas mais caras do Brasil. Sim. A gente hoje está falando de um processo simples, assim, valor da causa de R$1.000, que você vai pagar mais de R$1.000 de custo para entrar com a ação. Recurso nominado é R$1.500. Vou jogar uma polêmica na mesa, então. Você estava falando sobre isso e você vê que o Poder Judiciário, e aí eu estou falando genericamente, acaba jogando isso para os advogados. Como se fosse culpa dos advogados. A sentença está saindo assim porque também tem um monte de processo que o advogado bota que não tem nada a ver. Sim. Não, as petições também são horríveis. E aí, é o argumento. Sempre a culpa por exemplo, o CNJ recentemente lançou uma resolução, a resolução 547, que ela serve para operacionalizar o tema da repercussão geral do Supremo, o tema 1184, que fala sobre extinção em massa de execuções fiscais. Por quê? Porque tem um estudo que aponta que X%, não lembro agora, mas é um número significativo de processos, estão parados. Ou então levam mais de 6 anos ou 7 anos para terminar. Quase 50% do acervo nacional são execuções fiscais. Exatamente. E agora, isso é só culpa dos municípios e outros entes da federação? Acredito que não. Entendeu? Você vê aí cartórios que não se movimentam, você vê determinadas despachos que eles ficam brincando, que é o UAU, né? Despacho UAU. Ao contador, ao MP, ao não sei o quê, e fica no UAU e o processo não anda. Vai chegando mais processo. E vai chegando mais processo. Vai... Então, a solução nem sempre é vamos extinguir, né? Até... Sim. Pegando aqui rapidinho, o CNJ está ali legislando por via oblíqua, criando condição da ação, criando requisito de admissibilidade em resolução. Né? O STJ já fez isso em juizado. O Brasil, assim, às vezes é tragicômico, né? É tragicômico. Por isso que eu te puxei essa, porque assim, eu entendo perfeitamente que nós, advogados, temos que fazer a nossa parte, nos qualificar, estar sempre procurando conhecer, apresentar petições bem feitas, bem estruturadas, com objetivo.
e com provas. Obviamente, também como a OAB vem combatendo brilhantemente em todos os lugares do Brasil, não fazer a advocacia predatória, né? Agora, a culpa não é só do advogado. Eu acho que a menor parcela de culpa é do advogado. Porque, assim, se você tem algo estruturado, você tem um fast justice, mas sem junk justice, você consegue analisar e excluir os casos que são palhaçada, que são predatórios, que são porcaria, que não tem nada a ver, e tocar sério os casos que merecem ser tocados sérios. Não vou citar, obviamente, os lugares, mas já distribuí ações iguais para clientes diferentes, em comarcas diferentes, no juizado, né, numa regional e outra. E num você ganha 8 mil, no outro você não ganha por mero aborrecimento. Justiça lotérica. Por mero aborrecimento. Aí você fala assim, gente, qual é a métrica? Qual é a lógica? Falando sobre a métrica, mais uma polêmica. A gente vê, por exemplo, por que a gente vê um movimento hoje, quem teve um voo atrasado, quem teve um voo cancelado, tem direito a um dano moral muito maior do que quem teve sua luz cortada, que em tese teve um sofrimento muito maior. A gente vê que parece que a justiça prioriza quem tem mais condição em detrimento daquele que tem uma necessidade maior. É uma tese maluca. Por que o voo... Será que é porque os juízes pegam aviões? E conseguem ter empatia de se colocar naquele lugar? Porque eu não consigo entender como que hoje você tem uma métrica de 5, 10 mil reais de dano moral para voo atrasado. É um grande negócio hoje. Você compra uma passagem e torce para atrasar. Porque a sua viagem está paga. Sim. E isso é verdade. Garante, né? Isso vai acontecer. E ao mesmo tempo o cara passa 3, 4 dias sem luz e se vier um dano moral vai vir 2.000, 2.500 reais. Com um dano, eu entendo, pessoal muito maior. Sim, concordo com você. A grande questão deveria ser resolvido pelo 944 Código Civil. Entendeu? O dano ele tem que ser sopesado pelos fatos. Exatamente. Entendeu? Só que não se aplica o artigo 944 do Código Civil. Entendeu? Essa é a grande questão. O papel do advogado, a gente estava falando aqui antes de começar, o juiz, ele consegue fundamentar, ele consegue encontrar fundamento para tudo. Ele pega o processo, você pode estar coberto de razão, inclusive comprovou. Ele vai achar um fundamento, se ele quiser te dar uma improcedência, você vai receber uma improcedência, assim como você vai receber a procedência parcial. Existe fundamento para tudo, mas existe um julgamento certo só. Somente. E o papel do advogado é dificultar, quando eu falo dificultar, não estou falando aqui de forma pejorativa, mas é dificultar o papel do juízo de tentar não levar o processo para o caminho que você quer. Entendeu? Eu quero essa procedência, pelo menos nesse valor aqui. E você tenta levar o juízo para isso. Quando você amplia muito o processo, e como você amplia muito o processo? Escrevendo muito. Porque quanto mais você escreve, mais você afirma. E quanto mais você afirma, mais você pode se prejudicar. Porque existem afirmações que podem ser boas, mas existem afirmações que, à luz do direito, prejudicam. Quanto mais você escreve, mais você está afirmando. Então, o que eu sempre falo, escreva pouco, faça sua petição inicial breve, sua petição inicial com endereçamento, qualificação, fato, pedido. Deu 2 páginas, está ótimo, a petição está excelente, com certeza. Coloque todas as provas e mostre para o juízo que você sofreu esse dano e que você pede a aplicação do artigo 944 do Código Civil. Eu fiquei 4 dias sem luz. A base, geralmente, de juízos é R$1.000 por dia. Era o que eu aplicava quando eu fui juiz leigo. Atraso de voo, aí a gente pegava, por analogia, a resolução da ANAC, que fala que 4 horas de atraso o passageiro já começa a ter certos direitos, de ligação, alimentação. Às vezes hotel, dependendo. Às vezes hotel, dependendo da extensão do atraso. Aí, a partir de 4 horas, a gente começava a aplicar o dano moral também. Mas é reconhecido que o dano moral para atraso de voo é grande, mas existe uma justificativa. E talvez não seja porque os juízes togados viajam muito. É porque, geralmente, o atraso é muito prolongado no tempo. Geralmente, ainda mais em voo internacional, o atraso ele perdura 24 horas no mínimo.
Entendeu? Aí, quando você é reacomodado em outro voo, às vezes o voo ainda tem escala e você comprou um voo direto. Eu tenho um caso, inclusive meu advogado vai fazer minha audiência agora no mês de abril sobre isso. Exatamente. E eu quero dando moral de 10 reais. Exigente, Não né? me venha com corte de luz, hein? A gente Amigo, tenta, a gente vai tentar. Advogado bom, o sarrafo é lá em cima. Exatamente. E sua petição inicial, você leu, enxuta, pequenas, 3 páginas. Eu fiz a sua petição inicial, deu acho que 5, 6. Aí eu tenho essa, vamos dizer, essa mania. Eu elaboro 1 minuto de petição inicial, cara, agora eu vou resumir. Aí eu resumo. Aí o meu resumo é a petição inicial. Eu tenho uma contratese, cara. O Gabriel é prolixo. Assim, notoriamente prolixo. Eu era prolixo. Mas eu acho Aí que são depois que você foi assuntos e juiz, assuntos. Depois que eu fui né? juiz leigo, que eu Você tinha que ler aquilo Foi pro outro tudo. lado, lia aquilo sofreu. tudo e fazia projeto de sentença com qualidade. E para você fazer com qualidade, você tem que ler o processo, para você entender qual é a tese, para você ler quais são os fatos do réu, os fatos impeditivos, constitutivos e tal. Você tem que ler. Se você bate o olho, não dá. Assim, eu acho... eu concordo com você que a objetividade é importante. Eu vejo isso como um defeito meu até. Né? Eu sou prolixo. Eu não vou dizer que é um defeito. Eu gosto de explicar detalhadamente aquilo que eu estou dizendo. Eu não vou dizer que é um defeito. É porque dá certo, né? Não, é porque assim, já convivo com o Gabriel há muito tempo. Existem situações e situações. Tem processo que tem que explicar. O juizado, Sim. não é uma coisa que você... É uma petição mais simples, uma coisa mais né? simples Você que às vezes consegue, vai né? elucidar melhor e vai Sim. fazer com que ele... Até que o juiz te olhe com outros olhos. Não canse o Eu juiz. sou a favor de recursos visuais, de São recursos de excelentes. escrita, Excelente. para que a gente possa excelente. chamar atenção. Mas, assim, quando você faz uma petição inicial, e aí, desculpa Cara. se eu tô fazendo tal qual os nossos ancestrais, entendeu? E os maias faziam, mas eu acho que você está fazendo uma tese. Sim. E não dá para fazer uma tese assim, o Thiago tá de camisa vermelha, tá? É isso. Você não vai fazer um pedido de providência pro CNJ com 3 páginas. Exatamente. Sim. Mas é a alçada que você tá debatendo. Cada caso é um caso, Em né? juizados, é corriqueiro as ações serem mais simples. Serem geralmente de direito consumidor. Já peguei casos muito difíceis de serem julgados em juizado, porque lá onde eu atuava... Vizinhança também, né? Era direito de vizinhança, eram coisas muito complexas. E é uma curiosidade. A complexidade do fato não pode levar à extinção do feito. Isso é uma coisa que tem juízos que aplicam porque... Diminuição do acervo. diminuição do acervo e porque poucos advogados sabem disso. O que leva à extinção do feito em juizado é a complexidade da prova. Se o fato ali é Isso complexo... é muito importante você esclarecer, Paulo. Exatamente. Porque Se isso aí o virou fato uma cultura, né? Virou uma Deixar- cultura. É por isso que eu falo, tudo no final tá na mão dos advogados, entendeu? Você falou, o judiciário justifica o junk justice porque as petições iniciais, as ações são de má qualidade. Em tese, isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas se os advogados se reunirem, virarem e falarem assim, não, mas essa ação aqui é bem feita. É essa aqui, é essa aqui, é essa aqui, é essa aqui. E se esses números se multiplicar, o juiz vai abrir o olho e vai falar assim, eu não posso mais fazer isso. Porque está chovendo, recurso meu para a turma recursal, estão reformando. Entendeu? A grande questão é que quando se melhora a atividade da advocacia e se melhora consideravelmente, o juízo tem que melhorar também. E o juízo pode melhorar, porque ele tem conhecimento para isso. Sim, então sim. ele vai parar de distinguir o feito porque o fato é complexo. Há um direito de vizinhança, um condomínio, coisa muito difícil. Vou extinguir o feito porque o fato é complexo, tem que ir para a vara cível. Mas a prova Não é isso que está na lei, né? Não é isso que está na lei. A prova está produzida. E a prova que está produzida permite o julgamento. É só você aplicar agora a regra do jogo. 371 ou 373. Aplicou, você vê qual é a sua convicção à luz do direito. Aplica o direito, aplica a jurisprudência qualificada, você tem sim. Perfeito. Com resolução de mérito. Paulo, então você estava falando sobre
essa questão de não ser prolixo, né? De, dentro do juizado, tentar ser mais objetivo possível. Sim. Você poderia comentar quais são, para você, os 3 maiores erros que os advogados cometem nessas ações de juizado especial ou até mesmo de vara civil, se você se sentir confortável para falar? Eu não consigo te dizer 3 maiores erros. Eu consigo te dizer um grande erro e talvez 3 coisas que todo advogado deve dominar. Perfeito, vamos embora. O grande erro que eu vejo, que eu via muito, e que inclusive é um spoiler do e-book que eu ensino lá, é escrever demais, que eu já falei. Porque escrever demais você gera 2 problemas. O primeiro é porque o juiz não vai ler. O juiz não lê. Por que ele não lê? Porque ele não tem tempo. Porque ele está julgando o seu processo e ainda tem 500 nas costas dele que ele tem que entregar. Porque se ele não entregar no tempo devido, o PJE tira da remessa dele e ele não consegue mais entregar, movimentar aquele processo. Aí vai para outro juiz leigo. Ou então o juiz togado ele tem que te devolver com um esporro. Entendeu? E o outro que eu já comentei também. Você começa a afirmar demais. E quando você começa a afirmar demais, você pode se prejudicar. Eu falo também no perfil do Instagram, do Pense Como Juiz, audiência perfeita. Você chega, dá bom dia, boa tarde para as partes, para o juiz, para o conciliador. Tem proposta de acordo? Tem, não tem, não sei o quê. Tudo bem. Julgamento antecipado? Ótimo. Perfeito. Ótimo. E ninguém falou nada. E quanto mais se fala, principalmente seu cliente, que possivelmente ele não tem domínio jurídico, mais isso pode ser prejudicado. Eu lembro muito de uma ação, a ação já foi julgada já há muito tempo, então eu posso comentar. Eu não vou lembrar nomes, obviamente, número, então. Uma pessoa comprou um par de tênis. Comprou um par de tênis especial, caríssimo e tal. Ele se afirmava maratonista, e ele ia correr uma maratona aí qualquer. E tem dano moral. Existe violação à personalidade, porque embora tênis não seja em tese um produto essencial, como geladeira, fogão, colchão, como ele usava isso para o desporto, que era a atividade dele, isso gera um dano à personalidade, então você consegue arbitrar um dano moral. Não é mais um tênis, né? É um equipamento equipamento. É como um fotógrafo. Vamos botar um fotógrafo. O fotógrafo comprou uma lente especial para fotografar um casamento especial, um preço... E estava com defeito. E aí a lente não chegou a tempo do casamento, ele não conseguiu usar a lente que o... Combinou no contrato com os noivos. Exatamente. Gera dano moral, obviamente, gera dano moral, é um instrumento de trabalho. O caso do maratonista teve o último parágrafo, ele vira e afirma assim, graças a Deus, o autor conseguiu emprestado um par de tênis com o vizinho e conseguiu correr a maratona. Aí chega na audiência, sempre dava uma lida no processo para entender o que estava acontecendo. Autor, você conseguiu correr? Teve algum prejuízo? Não consegui correr, tudo certo. Cheguei lá do 2º lugar, 3º lugar, não sei, não lembro mais. Falei, não tem dano moral. Qual o dano moral? Qual foi o prejuízo que ele sofreu? Embora tenha um ato ilícito, não houve a caracterização do dano moral, porque não violou a personalidade dele. Dano moral, para se caracterizar, é muito diferente do dano material. O dano moral, você tem um ato ilícito, e esse ato ilícito ele tem que violar um direito da personalidade. Juntou esses dois, dano moral. Você tem um ato ilícito, não viola a personalidade, já era. Embora seja ilícito esse ato e o juízo reconheça, eu reconheço, foi um ato ilícito, realmente atrasou a entrega do seu tênis, você comprou a tempo, o fornecedor prometeu a data tal, te entregou data X tal. Você sofreu um dano, mas não a ponto de violar a personalidade. Aí, nesse pedido, improcedente. Entendi. E também depende da ilicitude do ato, né? Depende da gravidade daquilo ali, Depende da gravidade do ato. Porque também tem várias teorias dentro do direito, né? Você tem até a teoria do risco do empreendimento, sim, que também... Não sei se ela cola muito em juizado, mas é uma teoria que é bastante discutida. Ela foi até objeto de enunciado, né? Do Conselho Federal de Justiça, se eu não me engano, que fala, né, sobre o dano in re ipsa, né, que é o dano presumido, que está ali íncito na própria ação. Só pelo fato dele ter feito aquilo, já tem um dano.
Aí voltando lá atrás o que a gente havia falado sobre mero aborrecimento. O mero aborrecimento, ele está instintamente ligado ao dano in re ipsa. Entendeu? Aí houve a evolução doutrinária, aí nova interpretação, aí tirou-se um re ipsa, ainda existe em re ipsa, notadamente quando há negativação indevida de nome. Só que mesmo na negativação indevida de nome, você vê que teve violados atributos da personalidade, nome e honra. Por isso que o dano moral na negativação costuma ser em torno de 10, 12 mil reais, porque você viola 2 atributos da personalidade. Aí o 944 do Código Civil vai lá para cima. E é isso que acontece. O mero aborrecimento está instintamente ligado ao dano in re ipsa, que hoje já é muito utilizado. A teoria, a tese do risco do empreendimento, você tem que olhar sempre à luz da responsabilidade. Sim. Aí você perguntou sobre as 3 coisas que a gente tem que saber e tudo. Eu diria aqui agora, ônus da prova, que a gente já comentou bastante, ônus da prova, responsabilidade civil, porque principalmente responsabilidade objetiva, e responsabilidade objetiva não significa responsabilidade integral. Responsabilidade você tem que cumprir aqueles 3 requisitos, autoria, nexo, causalidade e dano, e direito da personalidade. O advogado de área civil, que tem as suas ações no juizado, se ele domina esses 3 aspectos, ele consegue advogar muito bem. Voltando, você é tributarista. Eu sou um grande defensor de juizado. Você não consegue ter uma grande ação tributária de repetição de indébito de ICMS de uma grande indústria, um por semana. Você gostaria de ter? Com certeza. Com certeza. Você consegue ter? Não. Muito difícil, é muito raro. Agora, você consegue ter como escritório um processo de juizado por semana bom? Sim. Você consegue. Entendeu? Então, quando você tem qualidade de ação e quantidade, você está bem, você consegue tirar o seu dinheiro lá, justo. Entendeu? Você não consegue. E, outra coisa, ainda é mais célere do que o rito ordinário. É bem mais sem dúvida. Embora exista aí, voltando ao aspecto da banalização, hoje a gente vê banalização em tudo, inclusive no direito. O Supremo está aí, mas a gente não vai entrar nesse mérito, senão o podcast vai ser cancelado. Apesar da banalização do direito, o juizado ainda é muito mais rápido do que o rito ordinário, e dá uma resposta mais rápida. Processos tributários muito bons, eles vão para Brasília 99% do tempo. 99%. Com certeza. Aí dinheiro grosso da condenação é daqui a 5, 10 anos. A advocacia tem essa que as pessoas falam quando você se forma, né? É 5 anos, é 10 anos. Exatamente. Sim, tem nichos, tem soluções. O juizado é uma solução para você começar a ganhar dinheiro rápido. Então, assim, talvez não seja aquilo que você almeja ainda, mas vai te dar uma subsistência naquele começo da carreira. E te dá prática, te dá mão. Você não consegue almejar aquilo para sua vida, eu entendo, porque tem o teto dos 40 salários mínimos, que pode dar uns 50 e poucos mil reais. Mas você consegue se manter. Você trabalha no volume, não Exatamente. Eu já ouvi advogados falando assim, mas esse advogado aí só faz juizado, que não sei o que, tá sempre em juizado, não sei o que. Bom para ele. Bom para ele. Vai ver as ações dele. Se as ações forem boas, ele está ganhando o dinheiro dele. Entendeu? Ele queria um processo tributário, cível, milionário? Claro. Todo advogado quer. Mas daqui a 5, 10 anos que vai ter resultado. O juizado, ele te dá um resultado de 1 ano, 1 ano e meio. Paulo, de tanto escrever sentença, passar a escrever livro, como é que é isso para você? De onde surgiu essa inspiração? Vou passar para os outros meu conhecimento? Como é que está essa fase nova da tua vida aí? Foi uma confluência de ideias, de fatos, melhor dizendo. Tentar começar bem do começo, né? Meu pai é professor de educação física e utiliza a internet para encher a agenda dele, isso já há muito tempo, antes de ter esse boom de venda de curso pela internet. Aí eu já vi aquilo e falei, isso dá certo. Para ele dar certo em Teresópolis, imagina isso espalhado. Eu fazendo as audiências, principalmente antes da pandemia, pós-pandemia ficou tudo virtual. Antes da pandemia, eu tratava muito bem os advogados, porque eu sou advogado. Minha carreira começou na advocacia e eu sou advogado. Me orgulho disso. E o pior que existe é o juiz arrogante. É o juiz que não te ouve. É o que você tenta falar, e o juiz te dá uma bronca, uma patada lá de nada, de graça. Então, tratava muito bem os advogados,
Atrasava a audiência, eu pedia desculpa, olha, desculpa, a audiência anterior eu tive que ouvir uma testemunha, tive que ouvir 2 testemunhas, atrasa mesmo, mas vamos tentar ser sério agora para tentar melhorar a agenda aqui dos próximos advogados e tal. Isso cria uma certa proximidade. O juiz, o juiz leigo e o juiz togado, ele não pode tem que sempre manter um distanciamento salutar para evitar questionamentos de suspeição, esse tipo de coisa, mas fim da audiência, os advogados vinham e me perguntavam certas coisas. Eu falava, olha, o processo está em trânsito, não posso comentar nada. Processo daqui, nada. Aí eles falaram, não, em tese, se acontecesse esse tipo de assunto, qual é o tipo de prova? E não sei o que. Eu falava, olha, se eu fosse você, fazia isso, fazia aquilo. Isso começou... Esse tipo de pergunta, assim, inusitada, mais amistosa, começou a surgir. Eu fui reparando, assim, que as ações não eram ruins, mas poderiam melhorar. Sempre poderiam melhorar. Tipo, dando moral de 2.000, poderia melhorar para 4, para 5, se tivesse sido melhor aproveitado o processo. Isso me deu um start inicial de escrever o e-book. Eu tenho muita facilidade em escrever, eu escrevo muito bem. Aí me deu um start. Mas eu não comecei a escrever. Por quê? Porque o volume de trabalho de um juiz leigo é insano. Não conseguia. É insano. Eu falei assim, vou começar no fim de semana. Fim de semana, às vezes, eu trabalhava, mas às vezes eu fazia de tudo para não trabalhar fim de semana. Mas mesmo assim, sábado de manhã, eu sempre fazia mais alguma coisa. Aí tu olhava pro computador, o computador olhava pra você, final de semana, vou descansar um pouquinho. Cara, era coisa do meu olho lacrimejar, das 10, 11 horas da noite, o olho começar a lacrimejar, porque tá cansado, você não consegue mais. Aí eu falei, não consigo ligar o computador, o notebook, para escrever. Enfim. Isso começou a engatear bem devagarzinho, até que eu comprei um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. É um baita de um livro, o título é altamente comercial, altamente vendável. Você lê o livro, você vê que você não vai trabalhar 4 horas por semana, mas ele te dá insights, assim, tipo, explode a sua mente. Aí eu falei, caraca, eu preciso ter um produto digital. Eu preciso ter um produto digital que se venda, que eu consiga tentar fazer uma segunda, uma terceira renda e que eu consiga alcançar lá na frente liberdade. Porque só com empreendedorismo, o escritório de advocacia é empreendedorismo. Total. E as pessoas têm que ter essa visão hoje em dia. Tem que ter essa visão. Só com empreendedorismo que você consegue alcançar sua liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade de espacial, enfim. Aí eu falei assim, eu vou encarar, vou escrever um e-book. Peguei lá os tópicos principais que eu achava que todo advogado deve aprender a como manejar nos juizados, tutela antecipada, como escrever petição, como se formar, como se trajar, réplica, contestação, audiência, tá tudo lá. Vou começar a fazer algumas publicações em Instagram e foi. Como fiz uma publicação, no mesmo dia eu vendi um e-book. No mesmo dia? No mesmo dia. Que legal. No mesmo dia eu vendi o e-book. Que legal. Aí eu falei, funciona. Opa! Legal isso. Deu certo, hein? Tá dando certo, o investimento é baixo, porque eu gastei tempo para escrever. Você mesmo diagramou tudo? Eu mesmo fiz tudo. A única coisa que não foi feita por mim no e-book é a capa, porque eu sou péssimo, eu sou muito bom em escrever, mas sou péssimo em computador, imagem, Photoshop, Canva, sou péssimo. Aí eu contratei uma pessoa para fazer o site. Esse site leva para um link da Hotmart e lá ele fez a compra. Então esse profissional fez o site para mim e fez a capa do e-book. Aí eu fiz, condensei em PDF, hospedei na plataforma e fui começando a fazer publicações. Aí fiz a primeira publicação. Aí eu vendi, sem impulsionar. Aí eu falei, caramba, funciona. Aí fui fazendo outra, vendi mais uma. Aí fiz outra, vendi. Cada publicação que eu fazia, o Instagram impulsionava. Eu comecei esse Instagram com 50, 60 pessoas. Hoje já está em torno de 5 mil. É um número... que legal. Muito legal. É um número baixo ainda, por quê? Porque eu faço pouco impulsionamento. O impulsionamento que eu faço é de um valor muito baixo, porque
A barreira de entrada do e-book é muito baixa também, é um valor mínimo, R$ 34,90. Então, também eu não consigo investir muito. Uhum. Mas mesmo sem impulsionamento, esse Instagram está sempre crescendo, sempre se vendendo. É muito interessante. A minha ideia, como é um e-book, é uma coisa condensada, tem 51 páginas, se não me engano. Agora que o produto ele já está, digamos assim, foi reconhecido. Está maduro no mercado. Está maduro, assim, deu certo. A minha ideia é gravar vídeos. Como a gente está fazendo aqui, grava videoaulas, em que eu posso explicar ônus da prova, inversão do ônus da prova, por que inversão do ônus da prova... Esquece a inversão do ônus da prova, querido. Não funciona. Isso não funciona. É responsabilidade, entendeu? E tudo isso sem deixar a tua carreira paralela, né? Isso, que é advogado, assessor jurídico, subsecretário municipal. Então tem uma... Conciliar tudo isso não deve ser fácil. Não é fácil. Eu sei que a gente passa por um sufoco. É muito difícil. Ainda que hoje a gente não esteja diretamente advogando, né? O Thiago tá, mas eu e o Gabriel não, mas a gente conciliar todas essas funções. O podcast e tal. Tem família. Tem família. Igual o uma utilidade. Agora, então vamos falar de um ponto, de um cargo que Paulo, a função, né, vamos melhor dizendo, né, que Paulo exerceu, que é de assessor lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que se fazia lá. De novo, a prática. Prática é tudo. Prática é tudo, Prática né? é tudo. Concordo com você, Paulo. Eu advogava, estudava. A gente estuda muito depois que sai da faculdade. Sim. Durante a faculdade a gente estuda pouco. E você, Gabriel, me falou desse concurso. Verdade. E você não se inscreveu e eu me inscrevi. Perdi a data. Essa foi a história. Típico do Gabriel, né? Essa foi a história. Eu me inscrevi e ele não. Aí Verdade. eu fiz a prova, tá. Era pra ser seu, pô. Isso. Enfim. Tava escrito. Coisas do destino. Aí passei. Aí, caraca, passei. Fui chamado. Falei, então, vamos lá. Fui designado lá no ato de nomeação para um setor chamado COREC. Lembro com carinho dos amigos que eu fiz lá. Setor de segunda instância de processos administrativos. O que acontecia? A pessoa é beneficiária de um plano de saúde. Ela contratou uma operadora e essa operadora, um exemplo clássico, negou a cobertura. Negou a cobertura e essa pessoa está reclamando que aquela cobertura ali é devida. Reclamou na ANS. A ANS notifica a operadora para a operadora prestar esclarecimento. Dependendo do esclarecimento, a ANS arquiva aquela reclamação e fica por isso mesmo. Ou então ela faz um auto de infração. Olha, a operadora, você tá agora sendo processada administrativamente através desse auto de infração e vai se iniciar um processo administrativo para apurar essa conduta que você praticou em face desse beneficiário. Instaurado o processo através do auto de infração, aí produz as provas e tal, não sei o que, aí vai para um relator. Esse relator aplica ou sanciona com uma multa, em negativa de cobertura, dependendo do porte da operadora. Naquela época era R$80 mil, dependendo do porte. As operadoras de maior porte eram 80 mil, de menor porte aí diminuía um pouco. Agora eu não sei como é que está a resolução da ANS. E ela tinha o direito a recurso. Quando ela recorria, ia para um grupo de relatores que fazia a minuta do voto para submeter à relatoria, os diretores da ANS, que são 5, cada agência reguladora tem os seus 5 ANS também. E eu era uma dessas pessoas que fazia os votos de relatoria, então eu tinha que entender de reembolso de despesa, cobertura assistencial, reajuste por faixa etária, redução de rede hospitalar, tudo isso a gente teve que aprender na marra. Esse know-how deve ter sido muito bom para você, Muito porque bom. até mesmo como juiz leigo e como advogado juizado, são temas que são recorrentes, né? Na verdade, um adendo agora que eu lembrei, quando eu virei juiz leigo, mais 2 pessoas ficaram na minha comarca também, auxiliando, né? No final só ficou eu, porque o juiz era muito exigente, eles saíram. É verdade. Aí o juiz togado foi pro cartório, me ligou e tudo, falou assim, Paulo, tô vendo aqui que seus projetos de plano de saúde são muito bons, você entende muito, né?
Eu já trabalhei na ANS e tal, não sei o que lá, então só você que vai fazer plano de saúde agora. Burro bom de carga, carga nele. É o clássico. Pedir pro cartório tirar toda a carga de plano de saúde e botar tudo pra você. Delícia, hein? Foi. Isso dá um É ótimo, ótimo. pro Sem você, dúvida, sem dúvida. É muito diferente quando você entende do assunto. Sim. E você falar com propriedade de alguma coisa é muito diferente. Não, o conhecimento é libertador. O conhecimento hoje em dia é libertador e um pouco agonizante, né? Porque você vê cada coisa acontecendo no direito, no juizado, que você fica assim, caraca, não é possível que isso aconteça, não sei o quê. Não, e quanto mais Mas você quando- aprende também, mais você fala assim, caramba, eu não sei nada. Exatamente. Porra, A quando você- ignorância é uma benção. A ignorância às vezes é uma ignorância é uma benção, porque você, benção. caramba, É uma das minhas frases. processo civil? Sei, pô. É. Aí tu começa, caraca, eu não sei nada, porque Exatamente. cada ponto daquele se desdobra e você tem Exatamente. teorias, e aí o cara inventou uma outra tese. Eu passei um bom tempo como conselheiro do Ministério da Previdência, né, na Junta de Recursos, e um tempinho no CARF, né, que é da Receita Federal. Uma baita experiência. E assim, o que eu aprendi, que eu achei mais interessante, porque o direito você estuda, você pesquisa, você corre atrás, mas assim, o que está por trás da cortina, vamos botar assim, Sim. que código é esse aqui? Por que é feito dessa forma? Saiu desse setor, vai para qual setor? Exatamente. Por quê? E esse estar por É a trás é prática. muito importante, né? É a prática que você está falando. Isso é muito importante para ser transmitido, né, Paulo? E aí é o que você faz pelo seu e-book, de forma brilhante, já li, é maravilhoso. É o por trás, né? Assim, olha, o que o cara vai ver? Né? Não é porque eu dei aula de direito previdenciário, eu era da Junta de Recursos, eu fazia decisão de segunda instância. Mesma que eu coisa. fazia na INS. Você fazia na INS. E aí, assim, eu dava aula na ESA, né, na Escola Superior de Advocacia, justamente isso. O que o relator vai ler? Exatamente. Entendeu? O que os conselheiros importa pra quem analisam? tá julgando, né? O que importa o para que quem importa- está julgando? Isso é muito importante também. O que importa. O que importa? O que importa. Porque às vezes você vai falar, tua peça tá linda. Escrever muito e... Mas sim, o que importa não tá ali. Mas o do Gabriel, o que importa tá. Isso é verdade, isso é verdade. Tanto que Assim, existem causas que você precisa ser prolixo, claro, porque claro. a tese é difícil, é uma construção, é uma narrativa toda. Agora, assim, voltando para o tema do podcast, juizados, que são temas mais simples, você tem que ser simples também. Se você for fazer uma petição de 20 páginas, eu falo no e-book, inclusive, não fundamente, porque é como se fosse um pai nosso dos advogados, né? Endereçamento, qualificação, fundamento. Para que fundamento? O juiz já sabe que o direito tem que aplicar. Fundamento, uma lei estadual, que é pouco conhecida, uma súmula que é desorganizada, súmula 100 é isso, súmula 101 é isso, tudo bem. Agora, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, você vai ficar Constituição. Ele já sabe tudo. Ele né? já sabe tudo. Não precisa fundamentar. Não precisa. Paulo, Ele só vai alongar a sua petição. Verdade. voltando ao assunto da ANS, Claro. teve aquela polêmica do rol taxativo, né? Sim. Há um tempo atrás, o 2020. STJ falou sobre isso, né? Regulamentou, e depois teve a legislação, o legislativo declarou a taxatividade do rol. Fala mais pra gente sobre isso. Você acha benéfico a regulamentação? Como é que ficou isso? Eu vou dar minha opinião pessoal, que é calcada na lei. A ANS sempre foi a favor da taxatividade do rol de procedimentos e eventos de saúde. O rol de procedimentos é aquela lista que a ANS diz que é obrigatória, que cada operadora deve suportar, deve cobrir os custos. Perfeito. Aí sempre vinha as ações judiciais falando isso aqui não está no rol, aí o judiciário ia, dava uma liminar e autorizava o suporte daquele procedimento, daquela tecnologia. A ANS sempre foi a favor do rol taxativo, aí o judiciário era sempre muito mais para o rol exemplificativo, e algumas decisões amparadas na taxatividade do rol, porque tinha operadoras que falavam que eles eram operadoras de plano de saúde, não operadoras de seguro-saúde, e que operadora de seguro-saúde é difícil a venda, porque é muito alto a mensalidade, enfim, esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa liberal por natureza, eu acredito no liberalismo econômico. Isso é meu, opinião minha.
Mas, em questão de plano de saúde, embora eu tenha trabalhado na ANS e saiba que lá quase 100% é pela taxatividade do rol, eu entendo que o rol é exemplificativo. E eu entendo por uma questão muito simples. A Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, é uma lei que já foi modificada aí à torta e à direita, diz lá no artigo 12, são facultados a oferta, a vigência, a contratação, conforme os requisitos, conforme a cobertura mínima. Ele usa o vocábulo mínima. Aí ele fala, ambulatorial, não sei o que, pré-natal, não sei o que lá. Ele usa a cobertura mínima. A Lei 9961 de 2020, que é a lei que cria a ANS, fala lá no artigo 4º, inciso 3 ou 4. Compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, cujo documento servirá como referência básica. Se o legislador vira e fala assim, artigo 12, isso aqui é a cobertura mínima. Se a lei que criou a ANS, a agência reguladora, vira e fala, compete à ANS elaborar um documento básico, que é o rol, eu entendo que o rol é exemplificativo. Porque ele está botando lá mínimo, básico. Isso aqui é o mínimo que você tem que me prestar. Mas você pode me prestar mais. Aí vai para o judiciário. Judiciário, olha, eu preciso dessa intervenção cirúrgica que não é coberto pela operadora, porque a operadora diz que não está no rol. Mas o rol é mínimo. A referência é básica. Essa era a minha interpretação das leis. O judiciário, sopesando isso, sopesando o direito à saúde, que é um direito muito delicado, davam as liminares. Aí vem o STJ em 2022, segunda sessão do STJ. Aí eu já não estava mais na ANS, eu já estava trabalhando como juiz leigo. E entendeu pela taxatividade do rol. Foi feito um lobby forte pelas operadoras. E quando eu falo lobby aqui, eu não estou falando de forma pejorativa também, é direito da... Debate jurídico. É o debate jurídico, é o direito daquele mercado, daquele segmento, daquele mercado defender as suas posições, os seus interesses, assim como, mal comparando, fazem os sindicatos, fazem os conselhos de classe, está defendendo a posição deles. Defendeu a posição deles, o STJ falou, realmente, vocês têm razão, e decidiu pela taxatividade do rol, falando, o rol é taxativo, o rol não é exemplificativo. Já interpretou, cabe ao STJ interpretar a lei federal infraconstitucional, interpretou o artigo 12 e o artigo 4º, falando que o rol é taxativo. Bem, cabe ao STJ fazer isso. Falou que o rol é taxativo e deu algumas exceções que poderiam dar brecha a procedimentos que não estavam no rol. Só que, assim, o primeiro requisito da jurisprudência foi o seguinte, ter sido cumprido todos os requisitos, todos os procedimentos que são obrigatórios pelo rol. Aí você pega uma pessoa com câncer, com alguma doença grave, ele vai, tudo bem, então eu vou passar pela quimioterapia aqui, que está coberta pelo rol, essa radioterapia, e só para depois pedir. Aí quando fez metástase, aí eu vou pedir. Exatamente. Ou seja, o STJ, assim, na minha opinião, inviabilizou o rol exemplificativo. Falou que o rol é taxativo, deu algumas exceções para o rol exemplificativo, mas inviabilizou. Tem lá outros requisitos, ter sido aprovado pelo CONITEC, não ter sido vedado expressamente pela ANS, não sei o que, mas o certo é que foi inviabilizado. Eu acho que a grande verdade, Paulo, e aí assim, não discordando do rol exemplificativo, mas o que vem acontecendo, isso acontece muito também com entes públicos, é a questão da judicialização da saúde, que tomou uma proporção muito grande. Então, sim, você tem situações que realmente precisa da situação, precisa do tratamento, precisa da cirurgia, precisa do remédio e, obviamente, tem que ser atendido aquilo, né? Poder público, tudo bem, plano de saúde, vamos botar numa mesma lógica, porque também acaba sendo o réu dessas ações, né? Quando você amplia demais,
e aí eu não estou sendo contra o rol exemplificativo, eu acho que assim, tem que ser um rol exemplificativo mitigado, vamos botar assim, Mas foi o que aconteceu. né? Mas mitigado não que inviabilize ele, Sim, mas sim. que mitigue de uma maneira que ele ainda fique viável. Por quê? Porque senão vai vir, tem um tratamento que é $2 milhões nos Estados Unidos, tem que pagar. E aí acabou que você inviabiliza o plano de saúde para o Sim. usuário. Você inviabiliza Vai determinadas... dividir essa conta por todo o resto dos exatamente. beneficiários. Você Isso inviabiliza foi ações de saúde do ente público por causa disso. E esse foi o né? principal argumento das operadoras junto ao STJ, que eles não eram seguro-saúde, eles eram operadoras de plano, não de seguro. Então, se você abrir o leque e deixar todo mundo como seguro, o operador quebra, ou então a contraprestação Hoje do consumidor Ninguém mais tem plano de vai saúde. ficar muito A verdade é alta. que na lógica hoje o município é o grande seguro-saúde. Quando não cobre, sim, alguma Porque você coisa não vai no assim, plano, você vai no Município, SUS. todos os entes federados, a União, os estados. Não, Só na que verdade só é o que tá na seguinte, ponta. Só que na Só que o ponta município se está na condena. ponta. Não, Você- É o que apanha primeiro, digamos Você assim. tem súmulas do STF, você tem súmulas do STJ, você tem enunciados de E conselhos. responsabilidades distintas de cada um. Sim. Mesmo assim, o município É sempre acaba condenado. sendo um dos Sequestrado. grandes condenados, sequestrados em ações de saúde, em judicialização de saúde. Explica isso. É. Né? E não adianta, você argumenta, você apresenta. Assim, por um lado, eu consigo entender o posicionamento de determinados magistrados, no sentido de não deter o conhecimento técnico e ter medo de negar uma ação de saúde que pode levar alguém ao óbito. E aí você vê o magistrado como ser humano ali, não como o cargo dele de juiz, que deveria ser imparcial, mas você não tem como separar o humano totalmente daquilo que está sendo feito, senão seria uma máquina. Então, assim, a gente consegue entender esse lado, mas ao mesmo tempo, você tem aí diversos remédios off-label, você tem diversas aventuras de exames clínicos e exames de intervenção que são concedidos e vambora. 2 milhões? Ih, vambora. 3 milhões? Ih, vambora. Do STJ, do STF. E inclusive, assim, nesse você tem sentido. milhões e milhões sendo sequestrados, o que inviabiliza A prestação dos outros a serviços. prestação dos outros serviços. Assim, falando dentro do poder público, quando você fala da seguridade social, do seu tripé, né, que é a previdência, assistência e saúde, os princípios da seguridade, lá no 195 da Constituição, quando fala de saúde, né, quando fala dos todos, englobando a saúde, ele fala do princípio da seletividade e distributividade. Você tem que selecionar para poder distribuir. O poder público não pode dar tudo para todo mundo. Né? Já caiu uma Mas questão ele virou hoje em dia. Não existe recurso material para isso. Pra isso, né? Até na prova da defensoria tem uns anos, né? O fulano de tal quer virar um lagarto. Lagarto, né? E Isso aí procura o SUS pra virar. Caramba, não Exemplo dá. até Você quer virar um lagarto, ele quer virar uma borboleta, o outro quer virar um rinoceronte. Como é que faz? É difícil. É verdade. Aí volta ao que eu falei, o conhecimento é libertador, mas também é agonizante. Sim. Porque você sabe que a condenação ela deve ser solidária. Aí o juízo aplica a condenação apenas para o município ou apenas para o Estado. Aí você fica, mas por que isso acontece? Só para encerrar essa questão do rol, né, que a gente estava falando, depois lá do STJ, o Congresso regulamentou Isso, atendendo o clamor da população e o rol ficou exemplificativo, correto, Paulo? Ficou, aí foi o que o Gabriel falou, virou um exemplificativo mitigado. Ele acrescentou uma lei lá, 14.400 e alguma coisa, o parágrafo 14454. 454. De 2022. Isso, foi logo em seguida, foi a resposta Atendendo do ao Congresso, clamor, né? Congresso ao Do Supremo, Congresso né? à decisão do Perdão, do STJ, da segunda desculpa. sessão do STJ. Aí botou lá um parágrafo, acho que o parágrafo 13, falando assim: as operadoras são obrigadas a custear os tratamentos dispostos no artigo 12, que é o rol exemplificativo, a cobertura mínima que fala. Porém, poderá também custear, cobrir tratamentos que não constem do rol, desde que, inciso 1, haja evidências baseadas na medicina de evidências de que aquele tratamento é eficaz. Ou 2, exista recomendação do CONITEC, da CONITEC, que é a Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do SUS, para a incorporação desse tratamento. Ou seja, deu uma boa mitigada, porque a jurisprudência do STJ, como eu falei, ela praticamente inviabilizou o rol exemplificativo. Era tudo taxativo, era muito difícil você chegar nas exceções.
para conseguir uma autorização judiciária via jurisprudência do STJ. Achei uma boa saída do Legislativo. Foi legal, foi legal. Eu achei uma boa saída. Então, foi hoje a gente vive, então, como você falou, acertadamente, um rol exemplificativo mitigado. Meus amigos, nosso tempo está acabando. Pô, o papo foi maravilhoso. Passou rápido, correu. rápido, A gente nem costuma fazer com essa duração toda, mas tinha muita coisa para falar. Queria ver se vocês têm mais alguma coisa para perguntar para o Paulo e dar a palavra para o Paulo. Mais nenhuma polêmica? Suas considerações finais. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim foi um grande prazer estar aqui, um grande privilégio. Eu me sinto um privilegiado estar aqui na frente de grandes colegas de destaque no mundo jurídico. Me colocar à disposição para qualquer outro tipo de debate e de dúvidas que vier, convidar as pessoas a acessar, a seguir o meu canal no Instagram, Pense Como Juiz. E é isso, só agradecer. Foi ótimo, foi um bate-papo excelente, para mim foi muito engrandecedor. A gente agradece, Paulo. Agradece, foi um prazer. Um abraço, tchau, Valeu. tchau. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.